Bem-vindos a mais um Dicas do Barão Carneiro. Enquanto roda a vinheta, aproveite para se inscrever no canal e dar o seu like para forçar as notificações. Dicas para a rodada 24. Mas antes de começarmos com a dica posição por posição, vamos à nossa seleção. A seleção que fez 140 pontos. E a gente realmente é uma grande seleção, né? Colocamos Marinho, ainda de capitão. Colocamos o Rony, do Palmeiras. A aposta nele foi porque ele ia jogar, né? A famosa lei do ex. Acabou fazendo 2 pontos. Escolhemos o Breno, do São Paulo. Talvez se tivesse escolhido o Luciano, que era a nossa dúvida, tinha feito muito mais do que 140 pontos. Zé Rafael do Palmeiras, Nenê do Fluminense, que jogou mal, mas o Vina do Ceará jogou bem, garantido bons pontos pra gente. Na lateral acertamos no Calegari, a seleção colocou o Calegari, fez bastante pontos, é hoje um dos principais laterais do Cartola. E acompanhando ele, o Vinha do Palmeiras. Na zaga, Lucas Claro do Fluminense e Gustavo do Palmeiras. No gol, Jean do Atlético Goianiense, que não foi tão bem, né? Mas está aí nossa seleção, comandada pelo Abel Ferreira do Palmeiras. Mais precisamente, 139,72 pontos, 140 pontos. Uma seleção das melhores dicas da rodada anterior. E o nosso time não conseguiu acompanhar a seleção, fazendo apenas 90,82. Será que é apenas, meus amigos? Esse foi o time que a gente escolheu. Mantivemos o Marinho como capitão, porém a grande decepção foi quando o Cano não pôde jogar pela Covid, né? Esperávamos ele fazendo 1 ou 2 gols, certamente estaria fazendo mais de 100 pontos no nosso time. E o Thiago Galhardo, gente, Thiago Galhardo perdeu o pênalti, não faz gol desde a rodada 18. Aliás, Thiago Galhardo não faz gol desde que Abel Braga foi para o Inter. Abel Braga já com risco de perder o emprego. Difícil. Mas mesmo assim conseguimos fazer bons pontos. Chegamos a 90,82 pontos. A escolha do técnico, olha a diferença, 8,62 pontos. Então, tá aí o time do Barão Carneiro, 90,82 pontos. A nossa seleção ficou em 140, mas conseguimos fazer bons pontos. Mas antes da rodada posição por posição, lembrar que o mercado fecha no sábado às 16 horas. Sábado, 16 horas, não deixa para a última hora, já faça o seu time e chegando uma hora antes, dá uma conferida que se houver mudança nas dicas, ela estará aqui no comentário. Ok, pessoal? Então vamos à rodada 24, posição por posição, começando pelo goleiro. Fala goleiro, Thiago Volpi do São Paulo, um dos melhores goleiros do Cartola. Vanderlei do Grêmio, o Grêmio jogando em casa, chance de SG. Jean do Atlético Goianiense, jogo difícil, um bom jogo para conferir defesas difíceis. E o Wilson do Curitiba, sei que está de altos e baixos, às vezes defende muito bem, às vezes toma muito gol, né? Mas é um jogo que ele pode vir a ter defesa difícil, e só para lembrar, cada defesa difícil são 4 pontos, mesmo que ele tome gol, se ele tomar um gol e fizer 2 defesas difíceis, ele consegue configurar mais de 5 pontos. Então esse é o nosso dica de goleiro para a rodada 24. Para zagueiro, Pedro Jeromel do Grêmio. Fiquem atentos, o Renato ele pode surpreender, talvez não colocando Pedro Jeromel, procurando poupá-lo, mas se tiver alguma modificação, estaremos dizendo aqui nos comentários. E vai ser bem simples. Jeromel, se não entrar, nossa escolha vai ser David Braz do Grêmio. Grêmio tem um jogo bom em casa, chances grandes de SG. Bruno Alves do São Paulo.
bom jogador, regular. São Paulo vai ter um jogo jogando em casa, chances de fazer bons pontos, SG, assim como o Lucas Claro do Fluminense. Além de ter boas roubadas de bola, vai jogar em casa, ainda pode conferir um golzinho de cabeça, quem sabe, né? E para completar, Sabino do Curitiba. Curitiba jogando em casa, vai que pinta um pênaltizinho, não teremos Giovanni Augusto no jogo, deve vir para o Sabino a responsabilidade de bater pênalti. Então, tá aí os zagueiros para a rodada 24. Para lateral, Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Atlético vai ter um jogo que teoricamente não é um jogo fácil, que vai jogar contra o Inter. O Guilherme Arana costuma jogar quase como um ponta, então será um bom embate. Como o time do Abel não está muito bem, né? Quem sabe o Guilherme Arana não possa surpreender. Reinaldo do São Paulo. São Paulo jogando em casa, chance de SG, é uma das defesas menos vazadas do campeonato. Vitor Luiz do Botafogo. Vocês vão notar que poucas pessoas estão lembrando dele, poucas pessoas estarão escalando. Então, se você colocar no seu time, você pode ter um bom lateral com diferencial para os demais. E Calegari do Fluminense, que não pode mais ficar de fora do Cartola se ele continuar com essa performance que ele está tendo rodada por rodada. Para o meio de campo, ainda vamos insistir no Thiago Galhardo do Inter. Thiago Galhardo não está numa fase boa. Thiago Galhardo não faz gol desde a 18ª rodada. Porém, contudo, entretanto, na rodada retrasada, ele teve um gol anulado. Há quem diga que foi mal anulado, senão tinha feito ponto de gol. E na última rodada perdeu um pênalti, coisa que não é comum de acontecer. Parece até que ele não anda com uma cabeça muito boa. Mas vai que no próximo jogo essa má fase, essa fase estranha passe e aqueles gols que não saíram nas duas rodadas anteriores venham a sair. E se você tiver ele no seu time, pode ter certeza, você vai ser um dos poucos que vai estar escalando ele. E assim é um grande diferencial para a rodada 24. Para completar o meio de campo, Arrascaeta do Flamengo. Flamengo um ano estranho, difícil, mas vai pegar o Botafogo. Botafogo costuma jogar mal e ceder ponto para Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Então vamos apostar no Arrascaeta. No meio de campo, Jean-Pierre do Grêmio, numa ótima fase, batedor de falta, senhor do meio de campo. E para completar, o Vina do Ceará. Vina do Ceará jogando muito bem. Na última rodada, poderia até ser um jogo que não iria fazer muito ponto, porém, conseguiu uma goleada no Vasco, com direito ele a fazer gol, assistência. Realmente, esse rapaz está iluminado. Então, Vina do Ceará completa a nossa linha de meio de campo. Para o ataque, Marinho dos Santos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos que vai ser um jogo escamado com o Palmeiras. E isso acaba sendo uma certa preocupação, porque se ele entrar muito pilhado, pode acabar ganhando um amarelo. Porém, se essa pilha vir apenas na motivação, então nós vamos ter bastante pontos de falta nele. E quem sabe conferir gols de falta, gols durante o jogo. Ou seja, o Marinho ele pode ser o cara desse clássico. Então, Marinho do Santos, Bruno Henrique do Flamengo, que costuma fazer gols no Botafogo, é quase que um carrasco do Botafogo. Luciano do São Paulo, excelente fase, não tenho o que dizer. A bola chega nele e ele confere gol. E o Keno do Atlético Mineiro, é um motor, né? Chuta bastante, não para, rouba muito, é um atacante que rouba muita bola. Então, meus amigos, nós temos aí 4 opções de atacantes. Você só pode escolher no máximo 3. E olha que deixei de fora o PP do Grêmio e quem sabe o Pedro do Flamengo e mais o Breno do São Paulo. Ou seja, é uma rodada para atacante. Então, boa sorte para aqueles que escolherem a melhor trinca de atacante. Para comandar o seu elenco, Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro, Renato Gaúcho do Grêmio, Fernando Diniz do São Paulo e Rogério Ceni do Flamengo, mantendo aquela tônica nossa
que é técnico com time com grande volume de jogo. Então esse é o nosso time de técnicos para comandar a sua seleção. E o momento aguardado por alguns de vocês, o nosso time da rodada 24, aquele que nós escolhemos para, quem sabe, bater o recorde de ponto e fazer além dos 90 pontos. Então, no ataque, Keno, do Atlético Mineiro, Bruno Henrique, do Flamengo, Luciano, do São Paulo, cabendo, por enquanto, para o Luciano, o capitão do time. Para o meio de campo, Vina, do Ceará, Arrascaeta, do Flamengo e Jean-Pierre, do Grêmio. Nas laterais, Orejuela, do Grêmio e Calegari do Fluminense. Para a zaga, Bruno Alves, do São Paulo, Jeromel, do Grêmio. Para o gol, Thiago Volpe, do São Paulo. E completando, para comandar o nosso scratch, ele, Fernando Diniz, do São Paulo. Essas foram as dicas do Barão Carneiro, rodada 24. Boa sorte, boa mitada.